Essa linha de interrogatório continuou por 1 hora ou mais, e Ford permaneceu perfeitamente calmo. Permitiu que os advogados sabichões brincassem com ele até ele se cansar. E em resposta a uma pergunta particularmente desagradável e insultante, Ford empertigou-se, apontou o dedo para o advogado inquiridor e replicou: "Se eu realmente desejasse responder à pergunta tola que você acaba de fazer, ou qualquer uma das que andou fazendo, deixe-me lembrá-lo de que tenho uma fileira de botões na minha mesa, e apertando o botão correto, poderia chamar homens que saberiam me dar a resposta correta para todas as perguntas que você fez e para muitas que você não tem inteligência sequer para fazer ou responder. Agora poderia fazer a gentileza de me dizer por que eu deveria me dar ao trabalho de encher a cabeça com um monte de detalhes inúteis a fim de responder a toda pergunta tola que qualquer um possa fazer, quando tenho homens aptos ao meu redor que podem me fornecer todos os fatos que eu quero quando os chamo." Essa citação é de memória, mas relata a essência da resposta de Ford. Fez-se silêncio no tribunal. O advogado que fez a pergunta ficou boquiaberto e de olhos esbugalhados. O juiz inclinou-se à frente e olhou para Ford. Muitos jurados acordaram e olharam em redor como se tivessem ouvido uma explosão, que realmente tinham ouvido. Um pastor proeminente que estava na corte disse mais tarde que a cena o fez pensar no que deve ter acontecido quando Jesus Cristo estava em julgamento diante de Pôncio Pilatos, logo após ter dado a famosa resposta à pergunta de Pilatos: "O que é verdade?" Como se diz, a resposta de Ford derrubou o questionador. Até aquele momento, o advogado vinha se divertindo bastante às custas de Ford, por habilidosamente exibir uma amostra de conhecimentos gerais e compará-lo com o que deduzia ser a ignorância de Ford a respeito de muitos eventos e assuntos. Mas a resposta estragou a diversão do advogado. Também provou mais uma vez, para todos que tenham inteligência para aceitar a prova, que a verdadeira educação significa desenvolvimento mental e não apenas coleta e classificação de conhecimento. Ford não poderia, com toda a probabilidade, citar os nomes de todas as capitais estaduais dos Estados Unidos, mas podia de fato reunir o capital com que fez girar muitas rodas em cada estado da União. Educação, não esqueçamos disso, consiste no poder de conseguir tudo o que se precisa, quando se precisa, sem violar os direitos dos outros. Ford encaixa-se bem nessa definição, como o autor tentou deixar claro ao relatar o incidente ligado à filosofia simples do empresário. Existem muitos homens de conhecimento que poderiam facilmente enredar Ford teoricamente em um labirinto de perguntas que ele pessoalmente não saberia responder, mas Ford poderia virar o jogo e travar uma batalha na indústria ou nas finanças, que exterminaria esses mesmos homens com todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria. Ford não poderia entrar em seu laboratório químico e separar a água em seus átomos de hidrogênio e oxigênio, e depois recombinar os átomos, mas sabe como se cercar de químicos que poderiam fazer isso para ele, caso desejasse. O homem que consegue usar a inteligência, usar com inteligência o conhecimento que outro possui, é tanto ou mais educado que a pessoa que apenas tem o conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. O presidente de uma faculdade muito conhecida herdou um grande pedaço de uma terra muito pobre. A terra não tinha madeira de valor comercial, minerais ou outros itens valiosos. Não passava, portanto, de uma fonte de despesa, pois ele tinha que pagar imposto. O Estado construiu uma estrada naquela terra. Um homem inculto que passou de carro pela rodovia observou aquela terra pobre. Ficava no topo de uma montanha com uma vista maravilhosa de muitos quilômetros em todas as direções. O homem inculto
Também observou que a terra estava coberta por pinheiros e outras árvores novas. Comprou 50 acres de terra por $10 o acre, perto da rodovia pública. Construiu uma cabana de madeira e acrescentou a ela um grande salão de refeições. Perto da casa, instalou um posto de gasolina. Construiu uma dúzia de cabanas de madeira com um quarto ao longo da estrada, alugando para turistas por $3 o pernoite. O restaurante, posto de gasolina e as cabanas proporcionaram um lucro líquido de $15 mil no primeiro ano. No ano seguinte, ele ampliou o projeto, acrescentando 50 cabanas com 3 quartos cada, que passou a alugar como casa de veraneio para pessoas de uma cidade próxima, a $150 cada por temporada. O material de construção não custou nada, pois crescia em abundância no terreno. A mesma terra que o presidente da faculdade julgou inútil. Além disso, a aparência singular e incomum dos bungalows de madeira serviu como propaganda do local, ainda que muitos teriam considerado uma verdadeira calamidade se fossem forçados a construir algo com material tão rústico. A menos de 8 quilômetros das cabanas de madeira, o mesmo homem comprou uma velha fazenda exaurida de 150 acres por $25 o acre, preço que o vendedor considerou extremamente alto. Construindo uma barragem de 30 metros de comprimento, o comprador da velha fazenda transformou um curso de água em um lago cobrindo 15 acres, colocou peixes e então vendeu lotes de fazenda para pessoas que desejassem construir residências de veraneio próximo ao lago. O lucro total dessa simples transação foi superior a $25 mil, e o tempo necessário para sua conclusão foi um verão. Ainda assim, esse homem de visão e imaginação não era educado no sentido ortodoxo do termo. Tenhamos em mente que é por intermédio desses exemplos simples de uso do conhecimento organizado que alguém pode se tornar educado e poderoso. Quando perder seu senso de humor, arrume um emprego de ascensorista, pois de qualquer forma, sua vida será uma série de altos e baixos. Ao falar sobre a transação aqui relatada, o presidente da faculdade, que vendeu 50 acres da terra inútil por $500, disse: pense bem, aquele homem que muitos de nós poderíamos chamar de ignorante, combinou sua ignorância com 50 acres da terra inútil e fez a combinação ter um rendimento anual maior do que eu ganho em 5 anos empregando a chamada educação. Em cada estado norte-americano existe uma oportunidade, se não dezenas delas, de se fazer uso da ideia aqui descrita. De agora em diante, trate de estudar todo o terreno que seja semelhante ao descrito nessa lição, e pode ser que você encontre um local adequado para desenvolver um empreendimento parecido. A ideia é particularmente adequada para locais onde haja poucas praias, já que as pessoas naturalmente gostam de tais instalações. O automóvel gerou a construção de um grande sistema de rodovias públicas por tudo nos Estados Unidos. Em praticamente todas essas rodovias existe um lugar adequado para um pequeno hotel para turistas, que pode ser transformado em uma fonte regular de dinheiro pelo homem com imaginação e autoconfiança para fazê-lo. Existem oportunidades de ganhar dinheiro por toda parte ao seu redor. Esse curso foi planejado para ajudá-lo a ver tais oportunidades e instruí-lo sobre como tirar o máximo proveito depois que as descobrir tantas.